Se você pegar do outro lado, viu, Cláudio? O adversário, né, do Bahia, ele tá vindo de um momento de instabilidade muito grande. Nessa parada aí, falou-se muito de que talvez o Vojvoda poderia cair fora. E então, para ele, uma classificação seria um início de uma redenção. Tem todos esses ingredientes aí, Cláudio. E talvez dos 3 jogos pro Bahia, o do Campeonato Brasileiro contra o Galo é o menos decisivo, podemos dizer assim, né? Porque os outros, ele vai ter que jogar com a América de Cali, primeiro jogo em casa. Então ele tem que fazer o resultado. Não vai poder deixar o playoff da Sul-Americana para decidir na Colômbia se não fizer um resultado. Esse jogo aí que a gente está citando contra o Fortaleza da Copa do Nordeste é jogo único. Então não tem outra chance. O Bahia tem que ganhar para passar. E o jogo contra o Galo é um jogo de 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lógico que toda rodada é importante, mas tem essa situação. E quem sabe, né? O Bahia do Rogério Ceni não venha completo com todas as suas armas para esse jogo contra o Galo. Agora o Atlético, Romano, ontem, para mim o Cuca já deu um indício forte, hein? De escalação do time no jogo treino, que o Atlético venceu 3-0. O Betim com 2 gols, um deles um golaço do Scarpa, 2 do Scarpa e 1 do Hulk. E ele colocou o Rubens no meio campo, Romano. O Rubens foi escalado no meio campo. O meio campo do Galo ontem teve Alan Franco, Gabriel Menino, o Scarpa e o Rubens. E a dupla de ataque com Dudu e Hulk. O que tá pensando o Cuca, pra mim, nessa escalação de ontem? Tá esperando o Arana, porque ele colocou o Caio Paulista, que foi o lateral esquerdo. Então, um indício forte que ele está esperando o Arana. Não jogou no jogo treino de ontem, mas já fez trabalhos com bola. E como ele não deve ter o Coelho, pra mim é só o Arana que entra nesse time aí, pro jogo de sábado. O Arana deve entrar na lateral esquerda, o Natanael na direita, a dupla de zaga, não tem mistério, é o Lianco com o Alonso. Esse meio campo aí mais reforçado, Romano, com o Rubens e o Scarpa na maçã. Tá muito claro pra todo mundo, principalmente, eu acho que até pra diretoria, que o Cuca, ele não abre mão do Rubens no meio campo ali. Pelo menos se ele tiver opção, né? Porque às vezes ele não tem opção, né? E aí eu vou incluir nessa história o Caio Paulista. Tendo o Caio Paulista, ele não tem opção. O Caio Paulista teve várias oportunidades, foi titular em alguns momentos dessa temporada até aqui, mas ficou difícil, né? Ele prefere muito mais o Rubens, e o Rubens também, né? Prefere jogar no meio campo, e eu acho que o time agradece, mas você precisa ter uma opção na lateral. Evidentemente, com a volta do Arana, você tem um dos principais nomes na posição no futebol brasileiro e ganha também no meio campo. Então, essa parada, principalmente na recuperação dos jogadores, e aí eu não falo só do lado clínico, né? Tô falando do Arana, do Coelho, tô falando também da recuperação física, técnica de alguns jogadores que podem melhorar depois dessa nova fase de treinamento. Vai ser muito importante pro Atlético, porque o Claudião tem lembrado sempre ao torcedor que vem uma maratona de jogos decisivos, jogos de mata-mata, Copa do Brasil e a Sul-Americana, e entre eles você vai enfrentar só a turma de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então não vai ser nada fácil, por isso que o elenco tem que estar bem forte. Mas o Cláudio... Oi. Ô, Romano, um detalhe. Eu não creio de jeito nenhum que o Caio Paulista vai ser titular. Então o que fez o Cuca? Porque se ele não tivesse essa dúvida aí, o Arana, colocava o Rubens na esquerda ontem, né? Nesse jogo treino. Mas pra mim ele tá esperando o Arana, porque aí ele já faz a formação que ele vai utilizar no meio campo, com o Rubens por lá, e coloca o Caio ali, porque é uma função que ele espera o Arana pro jogo. Porque o Caio, ele não vem sendo o lateral esquerdo titular nem quando o Rubens não joga, né? Nessa ausência de Arana e Rubens, no último jogo fora de casa mesmo, você e o Alê vão se lembrar, quem foi o lateral esquerdo? Júnior Alonso, não foi o Caio. Então Caio, pra mim ali ontem, foi só um quebra-galho pra guardar a posição pro Arana, que vai jogar no fim de semana. Pra mim tá claro. Eu também, pra mim, ele tá aguardando o Arana. Ele espera o Arana
para poder colocá-lo no jogo. Eu acho que essa avaliação do Cláudio ela é perfeita, né? Porque se ele colocasse o Rubens ou até o Alonso ali na posição, ele estaria treinando o time para essa situação, né? Eu acho que quando ele coloca o Caio Paulista, ele quer treinar outra parte do time, por exemplo, o meio-campo, por exemplo, a zaga, não quer desfalcar esses compartimentos, né? Defesa, meio-campo, justamente porque ele quer o encaixe do Arana por ali. Então ele aproveita o trabalho para entrosar, dar ritmo para a defesa e pro meio-campo, esperando a volta do titular. É isso aí. E aí, Romano, ontem no jogo treino, o Galo teve, né, 2 times no jogo treino. E o que me chama a atenção é que, além dessa situação aí, ele colocou o Gabriel Menino e não o Patrick. Aí uma escolha do treinador. Patrick, vocês vão se lembrar, foi muito bem quando entrou ali na equipe, mas o Gabriel Menino estava se recuperando também de uma lesão e me parece que o Cuca tem essa ideia de colocar o Gabriel Menino, pelo menos nessa retomada, junto com o Alan Franco, e não o Patrick, porque o Patrick vinha sendo titular do Atlético, mas com essa volta do Gabriel Menino, tem uma disputa aí, eu acho que uma disputa boa, mas me parece, pelo jogo treino de ontem, né? O Patrick atuou no outro time, no time que começou o jogo treino, porque ele começou o jogo treino com um time reserva. Então teve o Patrick com o Ivan Roman, ali de volante, e o Igor Gomes com o Bernard. Então tá bem claro, né? Pelo menos nesse jogo treino, que nessa disputa, o Gabriel Menino também tá à frente do Patrick para jogar no fim de semana que vem. Eu acho, né, que deva ser isso, Ale. O Gabriel Menino, ele consegue fazer uma função até de meia, se precisar, né? E aí, essa qualidade na saída da bola que o Cuca tem tanto perseguido, né? Eu acho que passa muito por isso, né? Ele tem um meio-campo que marca, mas que quando tem a bola vai jogar. E essa é a característica do Alan Franco, essa é a característica do Gabriel Menino, essa é a característica do Rubens. Então você tem um meio-campo completo. Claro que ele ainda busca um primeiro volante mais marcador, mas das opções que ele tem, eu gosto bastante. O Gabriel Menino, antes de se machucar, e o Claudião vai lembrar, né? Teve um período que ele não foi afastado para se tratar, mas que ele já vinha sofrendo com as lesões, ele vinha sendo substituído e poupado em alguns momentos, mas antes desses desconfortos, ele vinha sendo um dos principais jogadores do time. Tanto a surpresa, né? Porque no Palmeiras ele não era tão aproveitado. E acho que a gente até viu por quê, né? Porque o Richard Rios, o Moreno, né? O Aníbal Moreno estão jogando muita bola e tal. Mas quando ele chega no Atlético, ele se sente muito à vontade. É um dos donos ali do meio campo. E aí eu acho que o Cuca tenta retomar esse melhor momento do Gabriel Menino. E acho que esse é um meio campo muito interessante. Porque, como eu falei, ele marca bem, né? Na presença do Rubens, do Menino, do Alan Franco, e também vai jogar. Então isso é muito importante. É verdade. Então acho que eu concordo com a Ale, eu acho que é por isso, talvez, essa escolha do Gabriel Menino, Cláudio. O Gabriel Menino que tem essa condição aí, como disse o Ale. Chegou para ser titular, pelo menos começou o ano como titular. Teve esse problema físico e agora tá retornando. Bom que o Cuca tem essa opção, né? Que até então ele não tinha, até o clássico contra o Cruzeiro, o Patrick tava esquecido. Agora não, ele é um jogador importante também já nesse elenco do Galo. Pelo que eu pude apurar, Romano e Alê, a função de primeiro volante segue sendo prioridade do Galo no mercado, e tem uma outra situação aí que ganhou corpo nos últimos dias, uma outra posição que a diretoria junto com o Cuca, eles estão entendendo ser importante para buscar. Eu vou falar daqui a pouquinho.